Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo aí todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos aqui, nessa página tão querida da nossa casa tão amada, da Casa do Caminho. Um friozinho aqui em São Paulo, né? Vocês sabem que eu não sou muito amiguinha do frio, mas tá bom, né? Não vamos reclamar. Estamos aqui quentinho, temos uma casa aí para nos abrigar, então não podemos reclamar. Esperar o pessoal aí ficar online, mandar um oizinho, me contarem aí se tá tudo bem com a transmissão. Deixa eu colocar aqui também. Entrar aqui no celular. Ver se a gente consegue testar a nossa conexão. Boa noite, Paim! Seja muito bem-vinda, minha amiga! Boa noite, José Nilson. Uma ótima noite para todos nós. Muito obrigada, meu amigo. Seja bem-vindo. Limpando aqui os olhinhos. Coisa boa. Nos conectando aí nessa noite fria. Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos esperando. Quem mais chegou? Airan, boa noite, minha amiga. Cristiane do Carmo, boa noite. Seja bem-vinda. Manuel Abreu, boa noite, meu amigo. Está frio hoje, né, meu amigo? Geladinho. Valquíria, boa noite. Seja bem-vinda. Bom estudo para nós. Alzira, boa noite. Tudo bem comigo? Espero que com você também, minha amiga. Elza, boa noite, minha querida. A Elza que gosta do frio, né, Elza? Abençoado seja então, né, Elza? O friozinho aí. Muito bom, muito bom. Vamos vendo aqui. Vamos lá. Tô só ajeitando mais umas coisinhas aqui. Iraci Almeida, boa noite, Iraci. Seja bem-vinda. Rosana, boa noite, minha amiga. Ju Esconza, boa noite, Ju, seja bem-vinda. Amélia Camacho, boa noite, seja bem-vinda. Cristina Souza, boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Eric Meire, boa noite, meus amigos, meus alunos, sejam muito bem-vindos. Sejam muitíssimos bem-vindos. Otília Colombo, boa noite. Fernanda Vieira, boa noite, minha amiga. Muito bom ter você aqui, Fernanda. Muito bom ter vocês aqui essa noite. Então vamos aos recadinhos da nossa live, né, turma? Então a nossa live a gente pede para buscar em um local mais confortável, buscar aí tá num momento mais tranquilo para a gente buscar nossa paz interior, buscar esse conhecimento que nos faz tão bem, né? Então a gente pede para no momento da live a gente estar assim mais tranquilo, buscar desligar a televisão, rádio, né? Ficar mais tranquilinho. Também orientamos que vocês tenham aí uma garrafinha de água, um copo com água, uma jarra com água. Se tiver alguém doente ou tomando remédio, né? Que separe a água de quem estiver nessa condição, tá, pessoal? Porque aí facilita para o plano espiritual colocar aquele remedinho que tanto a gente necessita, tá? Outra coisa aqui da live, já vi já o pessoal já colocando aqui. Então, coloquem os nomes para as vibrações. Só identifiquem se é encarnado ou desencarnado, né, pessoal? Para poder facilitar aí para o plano espiritual também. Quem mais entrou? Vamos ver. Ju, Otília, Deis. Boa noite, minha amiga Deis. Seja muito bem-vinda. Alzira, já pedindo vibrações. Ismeinha, meu amor. Minha lindona. Seja muito bem-vinda, Ismeinha. Muito bom ter você aqui, minha amiga.
Muito bom ter você aqui na live do Facebook. Carlinha, boa noite, Carlinha. Um beijo no seu coração. Carlinha já aí mandando a ver nas vibrações. Então, pessoal, mandem vibrações à vontade. Compartilhem a live. Coloque aí o joinha. Peguem a aguinha de vocês, certo? Que a gente vai ter um estudo bem reflexivo. Vamos também agora dar os recadinhos da nossa casa, né? Então, nossa casa mudamos de endereço, já quase todo mundo já conhece o endereço novo, né? Estamos na mesma rua, porém no número 431. O nosso espaço físico lá é menorzinho, mas já estamos atendendo presencialmente. No bazar, de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Palestras e passe, terça e quinta às 20 horas, sexta-feira às 14 horas e domingo em 3 horários, às 9, às 10 e às 11. Estamos mantendo o sistema de agendamento para de forma nenhuma haver aglomeração lá na nossa casa, né? Para não acontecer de ir mais pessoas do que a gente tem capacidade. Estamos todos usando máscara lá, ainda estamos cumprindo com os protocolos sanitários, tá, pessoal? Então, quem quiser visitar nossa casa pessoalmente, presencialmente, por favor, agende pelo WhatsApp. Vá de máscara, tudo bonitinho, que vocês vão ser muitíssimos bem recebidos lá. Será uma alegria receber quem quiser ir lá presencialmente, tá? Mas vamos cumprir com todos esses protocolozinhos aí. Continuamos com o nosso projeto da cesta básica, então do fundo do nosso coração a gente agradece todo mundo que tem nos ajudado. Vamos continuar aí firme para manter esse sustento, né, para manter essa, não é nem o sustento, essa pequena ajuda que a gente consegue levar para essas famílias, tá? Lembrando que a nossa ajuda é espiritual e ajuda material da comida, tá? Então as pessoas que recebem cesta básica da nossa casa, há todo um incentivo para que elas frequentem as palestras, os estudos, né? Que tenham as duas, recebam esse acalento do pão, né? Material, mas também cuide aí do espiritual, certo? Então esses são os recadinhos da nossa casa e da nossa live. Muito bem. Vamos ver aqui se mais alguém chegou. Se eu consigo ver aqui. Opa, chegou. Regina Mobará, boa noite. Sueli Valeriano, vamos ver o que a Sueli mandou. Oi, minha amiga, que linda, você que é linda. Muitas vibrações para todos nós. Marlene, obrigado pelas estrelinhas, Marlene. Seja bem-vinda. Boa noite, Adailton. Adailton, meu aluno do Básico 2. Muito bom ter você aqui. Que alegria, né, turma? Muito bom. Muito bom. Pessoal, não vou, já falei, mas vou falar de novo, viu? Não se esqueçam aí de compartilhar e dar um joinha aí na nossa live. Por que que a gente fala de novo e fica pedindo, né? Porque quanto mais tem joinha, comentários, na hora das vibrações principalmente, mandem bastante coraçãozinho, bastante estrelinha aí. Por quê? Porque o vídeo ele é divulgado para mais pessoas, né? Então esse estudo aí chega em mais casas, que é o nosso objetivo principal com essa live, né? É aproximar as pessoas da doutrina espírita, da melhor individual de cada um, né? Esse é o nosso grande objetivo da Casa do Caminho e agora usando essa ferramenta aí da internet, né? Coisa boa. Não é bom numa noitezinha fria dessa a gente ter uma live assim, um momento de reflexão aí nas nossas casas? É maravilhoso, né? Patrícia Siqueira, seja bem-vinda! Muito bom ter você aqui. E aí, turma, conforme o nosso combinado, né? Agora são 20h30, vamos fazer aquela precezinha boa, todo mundo junto, para a gente começar o nosso estudo? Então, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento e o nosso coração até Deus, até Jesus, até o plano espiritual, cumprimentando a Deus, cumprimentando a Jesus, cumprimentando o Dr. José Maurício, esse espírito maravilhoso que nos conduz na casa do caminho, e a todos
os irmãos espirituais que também nos auxiliam com o entendimento da lição, que nos auxiliam nos protegendo, nos intuindo, e assim vamos agradecendo pela oportunidade e rogando que esses irmãos queridos se façam presente, nos auxiliem com o Evangelho, com a aplicação do mesmo em nossas vidas. E também já vamos rogando a presença deles para que eles possam também nos auxiliar com o nosso tratamento espiritual dessa noite. E assim, envolvidos de muito amor e gratidão, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja. Eita, coisa boa, né, turma? Bom demais. É bom demais. O estudo de hoje é o capítulo 142. Estou escutando uma menininha bagunçar, né? Minha filha. Bagunçando com o gatinho. Deixa eu abrir. Tava aberto aqui, misturou. Peraí, turma. 141, 142. Grudou a folha. O capítulo 142 chama Revides. Quem nunca na vida revidou alguém, né? Que atire a primeira pedra. Eu já revidei um monte, né, pessoal? Que depois da doutrina espírita a gente vai se acalmando um pouquinho. Mas a gente ainda revida. Quando a gente vê, a gente já revidou. Às vezes a gente nem planeja revidar, mas a gente já revidou, já respondeu. E é sobre isso que o Emmanuel vai trazer uma bela reflexão para nós nessa noite. Como todas as lições, a reflexão do Emmanuel está baseada em um pequeno trecho do Novo Testamento, e o trecho que vamos ver hoje é um trechinho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Fala assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros. Então, eu falo assim, ó, já é errado vocês terem demanda um contra os outros. Porque Jesus já ensinou o quê? Amai-vos uns aos outros como a si mesmo, né? Então, já é errado ter essas demandas. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Né? Então, o Paulo, ele veio advertir o povo de Coríntios que lá estava rolando uma briga. Né? Muitas brigas, muitos desentendimentos. Então, ele nesta carta ele dá essa chamadinha de atenção. Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre isso, sobre essa questão do revide, de muitas discussões, de muitos desentendimentos. Porque a gente veio aqui para a Terra, lembrando, né, que nós viemos aqui para a Terra, para o corpo físico, para nos entendermos. Eu sei que é difícil, mas a gente veio aqui para isso, né? A gente que lute, né? Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários no terreno escandaloso dos processos públicos. Aliás, que é muito pouco, né? Se a gente for comparar as brigas que tem dentro de cada lar, de cada empresa, é muito mais do que tem lá nos tribunais, né? Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam por meio do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Então, sempre a gente não busca resolver, a gente é o famoso botar mais lenha na fogueira, né, pessoal? A gente ainda bota lenha na fogueira. A gente ainda quer dar a última palavra, a gente ainda quer dar o último tapa, né? A gente não consegue absorver e parar na gente. A gente quer continuar e a gente bota fogo no negócio, põe fogo no parquinho, né? Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação se alimentam com o óleo da animosidade recalcada. A gente está em família mesmo e a gente não vem todo mundo se amando, não, tá? Essa é a realidade. Os espíritos falam disso e essa é a realidade. A gente vem na nossa família para a gente realmente aparar as arestas, aprender o amor fraternal, perdoar e tudo mais.
Como a gente já sabe que a gente não vem com as nossas maiores afeições na nossa família, a gente é pouco na família de todo mundo. Eu acho muito difícil alguém ter uma família que não rola uma rusguinha ali, que não rola, né? Às vezes a família tem lá, sei lá, 3, 4 membros. 2 ou 3 se dão bem, tem sempre aquele que não se dá. Ou às vezes só aquele tem o mais bonzinho que tenta apaziguar todo mundo, né? Então todas as famílias vêm lá com problemas para resolver, tá? Todas elas. Mas também não é só problema, né, pessoal? Sempre vem misturadinho, os espíritos afins, outros menos afins, e aí juntos vão trabalhar para acabar com essas diferenças. É muito importante a gente saber disso, porque pra gente parar de botar lenha na fogueira, né? Que o bem, que a compreensão comece de nós mesmos, tá? Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. Então, é aquela história, né? Só eu que tenho razão, só a minha religião que tá certa, só o que eu acho que tá certo é o que tá certo, só eu que sei. Então, isso é uma coisa que a gente precisa começar a controlar, né? Controlar. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, da espada às mãos, esgrimindo com calor, na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. A gente quer vencer o outro na porrada, a gente quer vencer o outro no grito. E às vezes a gente sabe, né, que a conduta daquela determinada pessoa não é a ideal, mas você já tentou falar uma vez com amor. Voltou, pessoal. Desculpa, minha internet que deu uma desligadinha aqui, mas já voltamos. Já voltamos aí, tudo bem. Vamos lá. Recapitulando aqui, né, o que a gente estava falando, que às vezes a gente quer ganhar no grito. A gente quer impor nossa verdade para o outro, a nossa religiosidade, os nossos costumes, o nosso aprendizado, a forma de ver as coisas, a forma de fazer as coisas, a gente quer enfiar no outro goela abaixo. E não funciona assim. Então, muitas vezes, né, você até tem uma clareza de que aquela pessoa não está no melhor caminho, tá fazendo coisas que não deve. E aí você até tenta, com amor, olha, fulano, beltrano, eu já passei por isso, você não vai dar certo. Você tenta, a pessoa não quer. Você vai gritar? Você vai brigar? Você vai bater? Não, não vai. Você vai deixar a pessoa seguir. Ela, por ela mesma, vai chegar um momento que ela vai falar, não tô no caminho certo. E isso é o que vale, tá? Então a gente não deve nunca ir pela violência, nem pelo grito. Inclusive, eu tava até aqui com o meu evangelho aqui, tô até aqui com a minha Bíblia, né? Eu vou até levantar para vocês verem minha Bíblia. Tem um trecho aqui na Bíblia, vou até parar aqui, vou pegar esse trechinho. Tem mais lição do Emmanuel, tá? Esse trecho da Bíblia eu chamo de Pedro corta a orelha. Vou achar que tá até marcadinho. É o meu trecho preferido da Bíblia. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, ó. Vou falar para vocês qual que é. Quem quiser ir lá na Bíblia, vai lá em João, capítulo 18. Em João, capítulo 18, ele está contando como foi a prisão de Jesus, né? Então, o Judas traz Jesus com um beijo, vem soldados capturar Jesus. E nesse momento que Jesus é capturado, o Pedro pega uma espada e corta a orelha de um soldado. O que Jesus faz nesse momento? Jesus fala para o Pedro: embainha tua espada. Embainha tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Aí conta aqui no Evangelho que Jesus passa um pouco de saliva e cola a orelha do soldado de volta, põe no lugar, conserta. Então, olha esta lição de Jesus. Não revide, não lute contra, né? Uma hora eles vão saber que estão errados. Então, gente, isso é difícil da gente fazer, né? Porque às vezes a gente vê que é tão óbvio aquilo que a gente quer impor por o outro, mas o grande exercício é a gente não fazer isso. Então,
eu falo esta parte aqui do evangelho que é a minha preferida, que é uma das lições assim que eu mais tento impor na minha vida é essa, porque a gente vai sempre querer impor a verdade da gente no outro. Então, quando eu vejo que eu tô muito agressiva em cima do outro, eu me lembro dessas palavras de Jesus: Pedro, embainha tua espada. Eu falo comigo mesmo: Renata, embainha tua espada, né? Quando eu quero gritar, quando eu quero brigar, Renata, embainha tua espada. Às vezes eu tiro a espada, né, turma? Às vezes a gente não resiste, a gente puxa a espada, mas é importante na hora que a gente puxar a espada a gente lembrar do Pedro, embainha a espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Né? Então, se eu maltrato, provavelmente eu serei maltratada. Se eu não tenho paciência, provavelmente o outro não vai ter paciência comigo. Se eu quero impor a minha verdade para o outro vai querer impor a verdade dele comigo. Então, é uma lição aí de paciência. Vamos voltar agora aqui para o Emmanuel. Eu amo esse trecho do Evangelho, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar dele. E tá até escrito aqui, viu, pessoal? Eu fiz um papelzinho escrito Pedro corta a orelha. Porque é uma lição, né? Todo dia a gente tira a espada da bainha, né? Todo dia. Então, todo dia a gente precisa lembrar de não usar essa espada má, né? Essa espada que fere, a gente tem que guardar ela. Prontos a protestar, a acusar e criticar os grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Né? O Pedro fala: como? Tô defendendo Jesus, não tem como falar que eu tô errado, né? Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Então, por isso que eu estou essa lição do Pedro, né? Essa lição é uma que eu mais amo. Então, Jesus fala: não é assim, não é pela violência. O que a gente não quer para o outro, a gente não faz para o outro. O que a gente não quer para a gente, perdão. O que nós não queremos para nós mesmos, nós não fazemos para o outro. Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz? E os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito? Né? Olha só que ele fala aqui, quando ele fala dos evangélicos, eles não estão falando só dos nossos irmãos evangélicos, não, estão falando nós somos evangélicos porque acreditamos no evangelho do Cristo. Então, somos espíritas porque seguimos a orientação, a doutrina espírita, mas também somos evangélicos, porque também seguimos o evangelho do Cristo. Somos também todos cristãos, porque acreditamos no Cristo, tá? Então, quando ele fala aqui dos evangélicos, ele também está nos incluindo. Então, que a gente muitas vezes não é a solução, né? De eu chegar da pessoa e gritar como ela e impor: ó, você tem que ser espírita, você tem que ler o evangelho. Não é por aí. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. E que ele fala que se a gente aprendesse a respeitar isso, se a gente soubesse calar e só falar no momento oportuno, que o mundo já era de regeneração. Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus, né? Complementando. Então, engloba todo mundo, tá? Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Olha só que lição, né? Essa de não revidar, porque a gente parece que é automático, né? O revide. Então, e também parece que quando a gente não se vinga, parece que a gente fica num papel de ser bobo, né? De ser inocente. Mas antes nesse papel, gente. Antes nesse papel, né? Tem um outro momento aqui também que é dito assim: o mal é necessário, mas ai daquele que o praticar, né? Então, eu é que não quero ser esse mal necessário, né, pessoal? Estamos aí estudando e treinando a nossa mente, o nosso coração para não sermos esse mal necessário. Então, o mal é necessário, mas ai daquele que o fizer, né? Então, estamos fora aí de fazer o mal, né, turma? Estamos fora aí de ficar arrancando as orelhas aí daquele que a gente acha que é injusto. E ele pode até ser mesmo, mas não cabe a nós cortar a orelha dele. Então, essa é a grande lição, não revidar.
Então, Jesus estava ali naquele momento. Eu sei que não é o evangelho da lição, mas fazendo essa ponte, né? Jesus, naquele momento ali que ele foi capturado, ele estava sofrendo uma grande violência. E ele ensinou a não combater violência com violência, combater com amor e com mansidão. E é difícil, porque a gente ainda é muito animal. Mas vamos ficar com esse exemplo de Jesus. Então, se a gente não consegue combater isso todas as vezes, que a gente consiga a maioria das vezes. Quando uma pessoa estiver gritando com a gente, que a gente consiga falar baixo. Quando uma pessoa tiver num caminho que a gente acha que não é o certo, que a gente consiga respeitar, que a gente consiga ajudar o outro no limite dele, né? E que se a pessoa faz um mal para nós, que a gente não planeja vingança, que a gente a partir daquele momento a gente já começa a praticar o perdão, certo? Sem essas coisas, sem esse amor fraterno, vai ser muito difícil a gente ir pro nosso mundo virar um mundo de regeneração. Então, nós precisamos colaborar, cada um com o seu tiquinho, certo? Ah, ainda tem mais uns minutinhos, tem mais 2 minutinhos aqui. Eu corri achando que a gente já estava estourando o tempo. Agora que eu dei uma olhadinha aqui, ainda temos 2 minutinhos para a gente continuar refletindo, né, sobre essa questão do revide. A hora que eu estava escutando essa lição, que eu fui lendo, que eu fui refletindo, eu também me lembrei de um filme que chama Até o Último Homem. Então, quem tiver a oportunidade, pessoal, de assistir este filme, chama Até o Último Homem. Neste filme, conta a história de um soldado que ele era, eu não me lembro agora, vamos colocar aqui, era cristão, né? Acreditava no Evangelho, acreditava no Cristo, ele era muito religioso. E quando, eu não me lembro agora qual é a guerra que ele participa, né? Ele é americano, é uma história verídica, viu, pessoal? Né? No final do filme mostra ele mesmo falando e dando testemunho. E aí ele vai para a guerra, ele entende que ele precisa colaborar com a nação, ele vai para a guerra. Só que quando chega lá na guerra, não tem que pegar arma, né? Tem que atirar, tem que lutar. Chega lá e ele fala assim: eu não vou pegar na arma porque eu acredito no Evangelho e no Evangelho Jesus disse: não matarás, e eu não vou pegar na arma. E aí o filme conta todo o problema que ele teve com isso, todo o processo que ele passou e ele consegue ir para a guerra sem pegar em nenhuma arma. E aí mostra ele orando, ele sendo motivo de chacota e no final das contas ele é que auxilia muito nesse processo de guerra sem pegar em nenhuma arma. Então é um bom exemplo. Eu gosto muito desse filme, ele mexe muito assim com a gente, porque a gente fica pensando, se todo ser humano tivesse um pouquinho deste soldado, né, de obedecer, de ser verdadeiro cristão, de não querer revidar aí com o outro, que é o tema da nossa lição, não querer se vingar, nós já estaríamos num mundo aí de regeneração com certeza absoluta. Então fica aí mais essa dica aí, quem puder assistir vai gostar muito. Quem já assistiu esse filme agora já está se identificando com certeza com a bondade. E é um filme verídico e no final mostra ele lá dando testemunho que ele foi para a guerra sem tocar em nenhuma arma. Olha só que belo testemunho para a gente tomar na nossa vida. Então, a gente que não está em guerra, né? Que a gente também não pegue em arma nenhuma, né, pessoal? E quando eu falo em arma, eu tô falando arma de fogo, não é arma da língua, arma da agressividade, a arma de que a gente tem aqui na cabeça de ficar planejando mal pro outro, né? Então, que a gente possa pegar essas palavras do evangelho de hoje, que a gente busque lutar contra essa animosidade que a gente tem dentro da gente, que a gente embainhe as nossas armas, as nossas espadas e que possamos realmente exercer, né, sermos cristãos aí de verdade. Muito bem. Agora já estou explodindo o horário, né, pessoal? Então, é chegado o momento, né? Depois dessa reflexão maravilhosa, que eu tenho certeza aí que dentro dos nossos corações já começou a fervilhar um monte de ideias, né? Um monte de coisas aí que a gente precisa entender. Nós vamos fazer as nossas vibrações, o nosso passe, fluidificação da água, né? Então vamos lá, juntinhos nesse momento. Vamos elevando o nosso pensamento e vamos imaginando que do nosso coração saem muitas flores.
flores coloridas e perfumadas. Muitos corações, estamos produzindo essas flores cheirosas, coloridas através da nossa força mental. Em cada flor, nós vamos colocando vibrações de amor, felicidade, fraternidade, saúde, perdão, prosperidade. E vamos direcionando essas flores com as nossas melhores vibrações por todo o planeta Terra, pelos doentes do corpo e da alma, pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens, em especial por aqueles que se encontram encarcerados, em situação de rua, em situação de abandono. Vamos vibrar muito intensamente, muito amor aos governantes de todos os países, de todas as nações, em especial para aquelas que se encontram em guerra, que eles possam receber todo o nosso amor e que, envolvidos nesse amor, possam decidir pelo cessar-fogo, que eles possam rapidamente levantar a bandeira da paz. Vamos vibrar muito amor por aquelas pessoas que julgamos ser nossos inimigos e aquelas que nos julgam ser nossos inimigos. Vamos vibrando amor e perdão. Vamos vibrar também nesse momento pelos líderes religiosos, que eles possam olhar com mais amor e direcionamento a todos os teus tutelados. Vamos nesse momento vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões. Vamos também juntos vibrar por cada nome colocado na live na noite de hoje, vibrações de saúde, de amor e perdão, que cada um receba as nossas melhores vibrações. Vamos vibrar pelos nossos amigos queridos, pelos nossos familiares e, com a permissão de Jesus, vamos vibrar por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando que os amigos espirituais reorganizem os nossos centros de força, que os nossos amigos espirituais nos cubram de boas energias, de fluidos regeneradores, que possamos sentir o alívio das nossas dores, que possamos sentir a nossa limpeza astral, que as energias negativas vão sendo todas retiradas, que vamos recebendo energias positivas dos amigos espirituais. Vamos rogando que eles reorganizem os nossos centros de força, fazendo que a gente já se sinta mais tranquilo, mais aliviado e ao mesmo tempo confiantes no amanhã melhor. Vamos rogando que esses amigos que acabaram de nos cuidar, que deixem também na nossa água todo o fluido que necessitamos e que sejamos merecedores. E nesse momento vamos agradecendo pelo tratamento espiritual, pelo remédio colocado na nossa água, vamos agradecendo também aos mentores pela intuição, pelo estudo do Evangelho da noite de hoje. Vamos agradecendo por essa oportunidade de nos reunirmos por este canal e também vamos rogando que no próximo domingo, possamos estar aqui juntos novamente, em nome de Jesus, com a palavra de Jesus, para podermos nos melhorarmos ainda mais. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e à equipe do Plano Maior. Ai, que delícia! Ai, como é gostoso, né, turma? Fazer uma oração, aprender um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais. É muito maravilhoso, né, pessoal? Muito, muito mesmo. Vamos ver aqui quem é que deu oi. Vamos vendo a turminha que chegou. Regina Mubará, Sueli, Adailton, Patrícia Siqueira, Eric Meire, coraçãozinho, Sueli, vibrações, Patrícia Oliveira, muito bom ter você aqui. Importante é que chegou, Patrícia, muito bom. Elza, a Elza pedindo pra ir na live. Concordo, viu? Pra ir na live, vai ser muito bom. José Nilson,
Flavinha também. Tem muita gente boa para vir aqui nessa live, né? Só o povo pegar coragem um pouco. Elza, eu sou super a favor. Eu falo, turma, daqui a pouco ninguém me aguenta mais. Precisa vir gente diferente aqui na live. Gustavo, meu amigo, boa noite. Vem, Paim, vem fazer a live, Paim. Não precisa nem vir, né, Paim? Pode fazer daí mesmo, mulher. Todo mundo quer ouvir você. Professor Breno também estamos aguardando. Angélica, vibrações, muito bom ter. Obrigado pelas estrelinhas, muito bom ter você aqui, Angélica. É isso aí, Manu. Aprender, aprender, aprender sempre. É isso aí, Deis. Isso aí, gente. Me ajuda aí a chamar o povo para live. Muito bom. Paim. Tô adorando o papo de vocês aqui na live. Muito bom. Vibrações. É isso aí, pai. Vamos exercitar. Angelina Colombo, importante que chegou, minha amiga. Muito bem. Pessoal pedindo vibrações, vibrações, vibrações. Muito bom. Obrigado, Josanilson. Um bom descanso para todos nós. Marlene, Irã, Patrícia. Patrícia diz que entra e que chora. É emoção, né, Patrícia? Chorar não é de todo mal. Quando a gente chora de emoção, é muito bom. A gente doa também nossas energias, a gente se limpa, é bom demais. Você não pode chorar de tristeza. Tristeza não pode chorar, não. Mas de emoção tá liberado. Alzira, obrigada, Alzira. Gu, ó, o Gustavo colocou aí o filme, turma. Ó, quem quiser pegar aí o nome, tudo direitinho do filme, olha aí nos comentários que o Gustavo colocou direitinho. Obrigado, Gu. Aí ajuda o povo a pegar aí. Vale muito a pena esse filme, é uma grande lição. Alzira, bom descanso, obrigada. Obrigado, Elza. Eu também quero ver o povo na live, Elza. Muito bom. Pai, muito obrigada. Deus abençoe. É isso aí, Patrícia. Muito bom. Turma, muito obrigado pela audiência, pela paciência aí, da gente aprender junto, né? De vocês me ouvirem, de eu ter essa oportunidade aqui de dividir com vocês o bem pouquinho que a gente sabe. E juntos a gente vai aprender cada vez mais. Muito, muito obrigada. Que Jesus abençoe, visite o coração e a casa de cada um. Se Deus quiser, domingo estamos juntos aí novamente. Se não for eu, é o Alessandro, tá bom? Mas estaremos juntos. Mesmo que for o Alessandro que faz a live, eu tô aí nos comentários aí na plateia com vocês, tá bom? Beijo no coração, até a próxima.